eu preguei, deixa eu ver se eu preguei de manhã também, eu preguei de manhã e preguei à noite, sobre a importância que tem da gente confiar em Deus para o nosso milagre acontecer. A gente tem que lutar contra a nossa dúvida. Aquele livro que eu falei com vocês ontem, né, T.L. Osborne, ele fala sobre isso, que é para você nunca duvidar de Deus. Duvide da sua dúvida, mas não duvide de Deus. Então, a gente precisa ser esforçado para crer em Deus. Até quando você está orando, você está lá repreendendo o mal, pastor, eu já orei, já repreendi o mal, o negócio parece que não sai. A Bíblia diz que é para você resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então, às vezes você orou da primeira, orou da segunda, você desiste. Não. Tem coisas que você ora e acontece logo, tem outras que você precisa ser perseverante. Você entendeu? Porque a prova da nossa fé é a paciência. O Abraão, ele esperou por uma promessa de Deus há quase 100 anos. E veio o filho dele, o Isaac. Mas ele não desistiu. Você está entendendo? Ele não desistiu. E a gente não pode ser a pessoa que ora e desiste, desanima no meio do caminho, entendeu? Acho que não vai acontecer mais não. Outra coisa, pastor, eu estou esperando uma resposta de Deus na minha vida. Quem está esperando uma resposta de Deus? Você está esperando? Lá no livro de Eclesiastes. Porque às vezes a pessoa, poxa, toda vez que eu vou na igreja, o pastor fica pregando aquilo ali, irmão, mas é porque não é você saber, mas isso eu já sei, já não é você saber. Saber é de menos, o negócio é entrar no seu coração para você entender e viver aquilo ali. Porque saber, entendeu? Tem um montão de gente que pega a Bíblia e dá um show de Bíblia. Só que a vida deles está de cabeça para baixo, porque eles pregam muito, mas não vivem nada daquilo. Entendeu? Tem gente que se deixar te dar um show da Bíblia, irmão. Você entendeu? Chegou uma pessoa aqui que eu fui orar pela pessoa e liberei uma palavra de Deus e fui orar porque eu fiquei com dó da pessoa, a situação que a pessoa estava passando. Pessoa de muleta, toda funhanhada, eu fui liberar uma palavra para a pessoa. Misericórdia, não dá nem para falar direito com a pessoa. Ele, em fração de minuto, ele quis pegar a Bíblia inteira para mim, mas tudo distorcido. Era a Bíblia, mas tudo distorcido. Meu Deus, por isso que às vezes a pessoa não se salva, não salva a família, não se converte, porque ela acha que já sabe, precisa mais aprender. Ela entendeu do jeito dela, é aquilo ali, pronto. Então tem gente que conhece a Bíblia todinha. O diabo conhece a Bíblia toda, do Gênesis ao Apocalipse. Ele pregou até para Jesus. O demônio pregou para Jesus, irmão. Tem gente que se deixar, a pessoa prega um minuto, ela prega a Bíblia toda para você, mas você vê que aquilo ali não é a pessoa, é um espírito que está nela. É um espírito assim do erro. Ela conhece, mas ela não tem o entendimento e não vive aquilo ali. Você entendeu? Por aí dá para você ver, gente. Toda pessoa que é de Deus, a pessoa que realmente ela é de Deus mesmo, ela não tenta mostrar para os outros que sabe mais do que os outros. A pessoa que é de Deus, ela é humilde, ela não debate palavra, entendeu? Ela é simples, ela não faz isso. Ela entende que a palavra de Deus é para ser usada para libertar, para converter, não para debate. Quem é melhor do que ninguém, quem é mais santo que quem sabe mais. Uma pessoa que é de Deus jamais vai usar a palavra para isso, para querer fazer show de quem sabe mais, porque a gente entende que a palavra é Jesus, e Jesus é santo. A gente vai usar Jesus para debate? Você entendeu? Então a gente entende que aquela pessoa ali está com a Bíblia, está pregando tudo para você, mas tadinha, a pessoa está longe de Jesus, a vida da pessoa está de cabeça para baixo. Você entendeu? A pessoa prega que é uma coisa, mas tadinha da vida da pessoa, se eu olhar dá até dó.
você está vendo que a pessoa está longe de Deus. Então não é você saber a Bíblia, você entender e viver aquilo ali. Jesus entra em você de uma tal maneira que você agora, você e Jesus é um só, você vive a palavra. Aí sim, aí entrou em você. Agora, enquanto haver assim, uma rejeição, que às vezes dentro da pessoa há uma rejeição, enquanto houver uma rejeição da palavra, ou você não entende, igual Lídia, né? Lídia não rejeitava a palavra, mas ela também não entendia nada. Deus teve que abrir o coração dela para ela entender e ser abençoada. E tem outros que há uma rejeição. Pastor, como assim uma rejeição? Pastor, porque o pastor não sabe da minha vida. Porque o pastor não sabe. Quer dizer, tem uma coisa em você, um espírito na pessoa que não deixa ela aceitar a palavra de Deus. Aí, irmão, é impossível. Porque a palavra de Deus diz o seguinte: como andaram dois juntos, se não tiver de acordo? Se eu não concordar com o que Deus está falando, fica difícil para mim. E quando eu falo de concordar, não é só concordar com coisas boas. Toda palavra de Deus é boa, tem aquela de exortação, de repreensão, mas tem coisa que você ouve na igreja que você é chateada. Mas é o que Deus quer falar, eu tenho que concordar. Gente, esse foi o evangelho que eu aprendi, o evangelho que tem me ajudado, que tem me sustentado, que tem libertado a minha família, que tem feito Deus agir na minha vida. Esse é o evangelho que eu recebo lá. Quando o meu pastor prega uma palavra de conforto, glória a Deus. Ele prega uma palavra de bênção, só a bênção vai acontecer, glória a Deus. Mas quando o meu pastor prega uma palavra de repreensão, eu também aceito. Porque se Deus está falando que eu preciso mudar, é porque eu preciso mudar. Eu vou fazer o quê? Eu vou debater com Deus? Eu nunca, meu pastor nunca foi pastor, não vou escolher aqui só que agrada o povo. Não, meu pastor prega mesmo, isso é isso, tem que mudar. Então, foi o evangelho que eu aprendi, que às vezes as pessoas querem bênção, querem ser abençoadas, mas elas não querem mudar, isso não dá, gente. Evangelho significa arrependimento, significa conversão. Se eu falar que eu não quero mudar, eu vou estar mentindo. Eu quero mudar. Cada dia eu quero mudar mais para melhor. Entendeu? Cada dia que Deus usa o pastor para falar comigo, eu tenho aquele coração quebrantado. Ai, meu Deus, eu errei o alvo, tenho que mudar isso, tenho que pedir força a Deus. Eu não sou aquela pessoa que... pastor, eu não sou assim, entendeu? Senão você não consegue nada de Deus sendo desse jeito. Porque o meu pastor ele diz que a graça de Deus só é para os humildes. E isso está escrito lá no livro de Isaías 61. Que o Senhor me ungiu para pregar boas novas para os mansos de coração. Pastor, quem é esse manso de coração? Ele tem misericórdia. Eu venho aqui querendo falar de emergência comigo ali. Nem sei de quem é esse número. Não, para não ter preso, não. Então, o que acontece? Ele, mensagem dia total, mandou mensagem, vai atender, não, então vou ligar e não. Então, o que acontece? Deus foi ungido para pregar boas novas para os mansos. Quem são os mansos? Aquela pessoa que ouve e aceita. E quando a pessoa está errada, a pessoa aceita que ela está errada. Entendeu? Assim que é uma pessoa que é mansa de coração, não é como o Zaqueu. Vai chegar lá, não é nada demais. Alô? A pastora Fabiana. É que eu tô fazendo uma reunião, filha, eu tô no meio do culto.
Jorge, eu te ligo sim, que eu estou no meio da gravação, estou fazendo um culto aqui. Quando eu chegar em casa, eu te ligo, tá bom? Não, eu nem conheci o seu número aqui, mas eu vou salvar o seu número, eu estou fazendo um culto aqui, quando eu terminar eu te retorno. Ela deve ter esquecido, porque eu estava aqui na reunião, tá bom? Mas tá tudo bem aí, né? Quem? Não, então, fala com ela que assim que eu terminar, que o pessoal está esperando eu terminar aqui, eu estou no meio da pregação. Quando eu terminar aqui, eu ligo para ela, tá? Deus abençoe. Fica na paz. Mais minha filha. Meu cunhado. Meu cunhado lá de Austin. Gente, mas aí mandaram mensagem, ela disse que mandou um recado pra mim, ela esqueceu. Ana, tá passeando, minha filha? Ô, Jesus, comprou banana, Ana. Comprou banana na feira? A banana tá parada. À noite eu venho, tá? Tá bom, meu amor, Deus abençoe. Não, tudo bem, meu amor, Deus abençoe. Aproveita a feirinha lá em casa, na casa. Antes de sair, vamos botar um cheiro na caixa, posso? Pode, fica à vontade. Então, gente, vocês entenderam? Tchau. Deus abençoe. Obrigada. Realmente, tinha um número ali no meu celular, 43 de ontem. Eu falei, de que é esse número que eu não conheço? Ele disse que ligou ontem, a menina esqueceu de me dar recado. Foi a Natasha, foi a Rita que esqueceu de me dar o recado. Sabe? Essa ela é de Austin. Minha irmã quer falar comigo. Oi? Tá carregando. Tá. Não, botei de novo. Lá no Eclesiastes 5. Então, gente, vocês estão entendendo direitinho como é que acontece? A gente precisa ter um coração quebrantado para aceitar o que Deus fala. Meu pastor sempre prega lá, Deus fala sim, não, é sim, é não. E ser uma pessoa que esteja disposta a fazer a vontade de Deus, né, gente? Que às vezes tem coisas, tem resposta de Deus para a sua vida que é sim, tem resposta que é não. E você não aceita o não, mas lá na frente você vai entender que não era para você ter feito. Se você fizesse, ia dar ruim. Aí você, ai meu Deus. E olha que eu ainda insisti com Deus. Você entendeu? Você precisa entender essas coisas. Teve várias vezes que Deus falou para mim, não, Fabiana. E eu, a carne, né? Não, eu quero. Deus, não. Não. Eu insisti, não. E depois, quando a gente tem espírito de Deus, né? A gente quebranta, tá bom, Senhor. Assim, então, assim. Lá na frente eu vi que se eu fosse, ia dar ruim. Então, tudo você precisa aceitar o que Deus está falando. Se render a Deus, se tiver que renunciar a alguma coisa, renuncia, porque o que Deus tem para te dar é maior do que aquilo ali. Quer ver o negócio? Eu morava de aluguel, lá na Luz de Lema, perto do Pastor Mota. Eu pagava ali quase R$500 de aluguel. Aí sabe o que aconteceu? Minha sogra faleceu. Gente, eu e meu marido sempre moramos de aluguel, desde quando eu conheci ele, era mais de 20 anos pagando aluguel. Só no comecinho que a gente não morava de aluguel, a gente morava num lugar que era muito ruimzinho de morar. Aí eu também não aguentei morar lá muito tempo, a gente pegou e vendeu um lugar, que era uma kitnetzinha que a gente tinha, mas era um morro muito alto, põe morro alto nisso. Eu acho que aquele morro era mais alto que o Monte das Oliveiras, sem brincadeira. Aí para subir lá numa escadaria, eu com criança pequena, entendeu? Tinha o Iga, a Natasha pequena para levar para a escola numa luta, e não aguentei muito tempo morar lá, muita lama, aí não vendemos. Aí a gente sempre vivemos de aluguel.
Sempre vivemos de aluguel. E o meu sonho, que eu tinha pedido a Deus, era o seguinte: Deus, provê para a gente um lugarzinho que seja próprio. Nem que seja uma kitnetzinha no tijolo, não tem problema não. Não esteja piso, mas que a gente não precise pagar aluguel. Às vezes a gente deixava de comer, irmão, para pagar aluguel. Tinha que pagar, eu pagava, a gente pedia a casa. Aí passei anos, mais de 20 anos pagando aluguel. Depois de um tempo, eu não esperava que isso fosse acontecer, porque minha sogra também estava nova. Acho que ela... Tua avó tinha menos de 60 anos, não? Ela não tinha 70 anos ainda. Tinha 50 e pouco ou 60 e pouco, um negócio assim, minha sogra. Aí o que aconteceu? Ela veio, teve lá uns probleminha lá, né? E ela veio a falecer. Faleceu. E de todos os filhos dela, que são 8, eram 8, né? Porque o Samuel também já está lá na glória com ela. Dos outros filhos dela, o Samuel era o único que pagava aluguel, o resto tudo tinha casa própria, filha e tudo. Aí o que ela fez? Ela não deixou um testamento, nada disso, mas ela deixou um papel por escrito. Os filhos sempre obedeciam muito ela, né? Sempre foi muito obediente. E ela deixou lá um papel por escrito: ó, no caso do meu falecimento, se eu falecer, eu quero que deixe a casa por... É que ela chamava Samuel de Muca, né? Samuel chama de Muca. Eu quero que deixe a casa por Muca. A casa, tudo que tiver aqui, eu quero que deixe para ele. Aí passou aí, os filhos foram lá, leram tudo direitinho, respeitaram a opinião. Aí Samuel tinha lá uns móveis, uma geladeira nova, um negócio lá que as irmãs queriam, ele pegou, deu o que tinha lá que dar, entendeu? Mas aí ficou com a casa ficou para Samuel. A casa, quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda, praticamente no centro de Miguel Couto, pertinho ali do centro. Você anda daqui como se você está no centro de Miguel Couto, à beira da estrada, com água, luz, tudo direitinho. Relógio. E dá para poder fazer outra casa em cima. Você entendeu? Era a intenção dele. Ele falou: a gente vai morar lá, a gente vai fazer nosso quarto em cima, entendeu? Dá para fazer outra casa em cima. Então, deixou para ele a casa toda de piso. Tinham botado piso, os filhos reuniu lá, botaram piso para ela, a casa toda de piso, todo embolsado, tudo direitinho. E meu marido, depois de um tempo, né, teve aquele baque, perdeu a mãe, ficou muito tempo fechada lá a casa. Falei: não precisa você ir para lá agora, de repente você quer lembrança, né, e tal. Ele ficou um tempo lá fechado. Depois ele: Fabiana, vamos ajeitar a casa pra gente ir para lá, que a gente vai sair fora do aluguel. Pagava quase R$500 de aluguel. A gente vão ajeitar lá e tal, vamos comprar um materialzinho, vamos dar uma pinturinha para mudar lá e tal. A casa já estava legalzinha, a gente só ia pintar, né? E tá. Mas a casa estava em bom estado, porque os filhos ajudavam, né? Porque ela era sozinha, então tinha aquelas pias, aqueles armários de pia embutido, tudo novo, era só dar uma pintadinha mesmo. Aí o que aconteceu? Vamos para lá. Oi, filho. Bom dia. Ô, filha, a gente está sem alimento aqui na igreja. Ó, em vez em quando tem, mas você precisa levar o número do telefone, de vez em quando você dá uma ligadinha, porque aqui tinha aqui, a menina levou. Tá, dá um número a ela ali, Natasha. Porque aí, às vezes, quando você liga, que aí às vezes chega a doação e sai, chega e sai. Você liga que aí você, tá bom? Tá, é sexta-feira. Tá bom, meu amor, Deus abençoe, tá? Bom dia. Aí o que acontece? Aí ela faleceu.
para a gente ir para lá. Irmão, estava tudo pronto para a gente ir, né? A gente já tinha escolhido a cor da casa e tal. Aí já tinha até feito o plano, o dinheiro do aluguel, a gente vai ajeitando lá devagarinho, né? Faz umas mudançazinhas lá, porque tinha a minha cunhada também morava lá no quintal, porque é filha dela, né? Morava lá. Então o Samuel falou, agora que a minha mãe faleceu, tu vai ficar mais independente, a gente vai fazer um murinho, separar nossa partezinha e tal. Tranquilo. Aí eu fui conversar com o pastor. Cheguei lá no escritório, pastor, sabe que a minha sogra faleceu, né? Então, aí a gente morava de aluguel, que nem o senhor sabe, tudo. Graças a Deus, Deus deu uma oportunidade de sair do aluguel. Então, o Samuel está começando a ver o material e tudo, para a gente poder fazer a obra lá na casa, para a gente se mudar lá para a casa que era da minha sogra, que deixou para o meu marido, lá em Miguel Couto. Aí o pastor, que jeitinho dele assim, mexendo no papel, balançando o pé no escritório. Aí eu queria que o senhor abençoasse para dar tudo certo. Ele falou, Fabi, se você quiser ir, você pode ir, mas não é de Deus não. Eu falei, ué. Aí eu pensei, não é de Deus? Eu saí do aluguel, entendeu? Você é novo convertido, você fica sem entender nada. Você, ué, mas não é de Deus, eu saí do aluguel. Eu ganhei a casa, nós ganhamos a casa, né? Eu falei, ué, e agora? Não, se quiser ir, você já tem, mas me sinto no coração que é de Deus, você fala, mas você que sabe. Você só acha, pastor, ele acha, não, tem certeza. Não é isso ainda que Deus quer, não. Falei, mexendo lá no papel. Aí eu fui embora para casa, falei, meu Deus, e agora? Vou. Irmão, você pagar quase R$500 de aluguel, você tem uma oportunidade de se ver livre do aluguel. Eu pensava assim, pô, dinheirinho do aluguel, que esses R$500 dá para me comprar uma roupinha para minhas filhas, meus filhos levar eles para passear um pouquinho, né? Estava tudo pronto, feito. Você tem que ver quando eu falei para o Samuel que não ia a cara dele. O Samuel era novo convertido ainda também. Eu me converti primeiro, ele não estava nem convertido ainda, você quer saber. Tanto é que depois ele foi até embora de casa. Ele teve lá uma recaída com droga, irmão. O homem deu uma louca quando eu falei que não ia. O quê? Você está de brincadeira, né? A gente com a casa lá, a gente vai ficar pagando aluguel aqui. Não, isso não é de Deus. Não é de Deus, a gente gente, ele ficou nervoso, ele ficou vermelho. Não, a gente vai ficar pagando aluguel. Nossa, não, tava que você é maluquinho. Mas eu falei, não, Samuel, eu prefiro obedecer do que sacrificar. A gente vamos orar aí, entendeu? Porque eu sei que Jesus falou que eu tenho que obedecer você, mas se o pastor falou, é melhor obedecer o pastor. E ele não entendeu aquela coisa toda, mas eu não fui. Não senti no meu coração. Eu falei, não. Eu já tinha aprendido até ali que não era legal desobedecer o pastor. A Bíblia diz, obedecei a vosso pastor. Eu falei, não. O meu marido, Jesus falou que eu tenho que obedecer meu marido, mas eu sabia que o meu marido ainda não estava convertido. Eu sabia, entendeu? Muitas das vezes eu deixei de escutar o pastor, escutei ele e me dei mal, porque não era ele. Ele ainda estava naquele negócio de libertação. Eu falei, Jesus, vou, não vou, que indecisão. A gente vai ficar pagando aluguel. Mas, gente, não é fácil você obedecer a Deus sem você entender. Porque às vezes, pastor, mas aí você já sabia que eu nem sonhava que eu ia vir para cá. Fiquei pensando, o que eu vou fazer? Entendeu? Continuar aqui pagando aluguel. Mas se Deus quer que eu fique aqui, então Ele vai dar condição de pagar o aluguel, não é possível. Eu fiquei pensando, né? O que aconteceu? Eu abri mão da casa, não fui. Aí depois de um tempo, o marido foi embora, o marido voltou, e fiquei tempão lá na igreja ainda. Deus foi dando condições de eu pagar o aluguel. Até que um dia o pastor me chamou lá no escritório, né? Eu era obreira, ele falou, Fabiana, estou para abrir um ministério lá em Vila São Luís, tal, e eu queria que você ficasse lá, que eu estou querendo entregar esse ministério na mão das pessoas que eu tenho certeza que tem um chamado. Você tem um chamado de Deus.
Aí, o que você acha? Sim, pastor, tá? Mas ele falou, para você ficar indo, voltando, passagem com criança, não dá. Lá tem umas casas lá em cima, você vê uma casa daquela lá que você possa tomar conta lá e morar lá e tomar conta da igreja. Aí o pastor trouxe a gente aqui, escolheu a casa, aquela coisa toda, formou uma casa e viemos para cá. Tem 7 anos que eu estou aqui. Pastor, e a casa? A casa do meu esposo, né? No caso, ele veio para cá, não ficou lá, ele veio, ficou morando aqui e tal. E a casa ficou com meus enteados. Meus enteados já bateu há mais de 18 anos, né? Meu enteado mais velho já estava no quartel, tudo. E já trabalhava, já era independente, e eles ficaram morando na casa que era da avó, porque eles moravam com a avó. Entendeu? Teve um tempo que eles ficaram morando comigo, depois eles foram e ficaram morando com a avó, porque a avó morava sozinha, né? A avó cuidava deles. Então, já que a avó já cuidava deles, eles ficaram lá. Os móveis da avó, ficou tudo lá. E eles ficaram morando lá. O Samuel deixou eles lá. Aí você vai ficar aí tomando conta da casa. Aí eles ficaram. Aí meu enteado mais velho saiu, foi morar lá para não sei de onde, porque ele ia para um quartel distante, não tinha como ficar voltando todo dia, ele alugou uma casa para lá, saiu e ficou o mais novo, morando lá. Aí quando meu marido faleceu, eu também não fiz questão de ficar com a casa, porque ele já estava morando lá, eu falei, não vou tirar ele de lá não, deixa quieto. Nem mexi com isso. Aí depois ele veio comentar não sei o que comigo, eu falei, filho, ó, a casa que você mora aí é sua, deixa isso quieto, entendeu? Deixei a casa para. Então, às vezes tem coisas que Deus tem outro plano na sua vida. O não de Deus é muitas das vezes um propósito que Ele tem. Aquele não que Ele deu lá atrás, eu fiquei sem entender, porque eu pagando aluguel, poxa, com a casa de um centro de Miguel Couto, mas eu abri mão daquela casa para hoje eu estar aqui fazendo a obra de Deus. Você está entendendo como é que é? Então, às vezes Deus está falando não, você não entende, mas lá na frente você vai entender por que aquele não. Não era o propósito de Deus eu ir para lá. Talvez se eu fosse para lá, eu ia ficar até longe, porque eu não era firme ainda com Deus. Eu ainda estava, entendeu? Até era longe da igreja. Talvez eu ia querer até ir para outra igreja lá, ia querer sair. Não, muito longe para ir na Pastor Moda. Eu não tinha condição de ficar pagando dinheiro de passagem. A pé eu não ia com as crianças. Eu ia acabar me afastando da igreja. E o propósito de Deus não era me afastar dali, era ali. E Deus também queria me trazer para cá, não era para lá. Então a gente tem que entender isso. Às vezes Deus diz não na hora, você não entende, mas depois lá na frente você vai entender. A gente tem que andar, gente, conforme os planos de Deus. Tem coisa que a gente está indo, mas a gente quer ir, mas aquilo ali é contramão. Nem toda proposta é de Deus. Tu lembra de Balaque e Balaão? Quando aquela jumenta parou lá no caminho de Balaão, travou Balaão ali de qualquer jeito, que não era aquele plano, não era o plano de Deus para ele. Por isso que estava dando errado. Tem coisa que dá errado, não é porque sempre é o diabo, não. Tem coisa que dá errado que não é aquilo para você ir. A jumenta parou ali no meio do caminho e travou o Balaão, não queria deixar ele passar de jeito nenhum, mas aquilo ali não era o diabo que estava ali na frente, era um anjo que estava ali. E veio da parte do Senhor para impedir a loucura do profeta. A Bíblia diz isso. Acho que está lá no livro de... Oi? Não. A passagem está em Números, mas no Novo Testamento tem um livro que fala que veio a jumenta para impedir a loucura do profeta, entendeu? Que ele estava até falando para a gente não querer a recompensa de Balaque, né? Que foi que eles ofereceram sacrifício para dinheiro, para poder ele amaldiçoar o povo. Você entendeu? Então tem algumas coisas que dá errado, que aquilo ali não é o propósito de Deus. Então você tem que vigiar, entendeu? E aceitar quando Deus fala. Tem coisa que você precisa abrir mão. Eu tive que abrir mão daquela casa. Pastor, eu não abriria, mas eu abri. Porque
Porque o plano que Deus tem para mim era maior do que aquilo ali. Você está entendendo? Então a gente tem que vigiar isso. É igual meu pastor também. Ele disse que até hoje ele tem, não sei se tem 1 ou 2, sei lá, casas lá em Niterói, porque ele é de lá. Então a casa dele está lá até hoje, vazia. Ele disse até que os parentes falam para ele, não vai voltar para cá não, tá, mas ele lavou aquilo lá. Ele mora aqui. A casa que ele mora aqui não é própria, mas ele deixou a dele lá para cá servir a Deus. E Deus tem cuidado dele aqui. Porque o plano de Deus na vida dele era aqui. Você entendeu? Então a gente tem que entender isso. Às vezes a gente não quer, não posso perder essa oportunidade. Nem toda oportunidade é de Deus. Tá entendendo? E outra coisa, depois que eu abri mão daquela casa lá, eu recebi outras propostas para ir morar em outros lugares, depois que eu estava aqui, mas eu não fui. Porque não era o plano de Deus. Meu marido também trabalhava lá em Saracuruna, né? De uma empresa boa, não tem nada que falar daquela empresa, sempre pagou direitinho. Patrão, poxa, o patrão gostava muito dele, gostou até o nome do filho de Samuel como homenagem. Só que a empresa se mudou para um lugar mais distante. Eu esqueci o nome lá que era, tá? De Saracuruna. E queria levar Samuel. Samuel já saía 4 horas da manhã de casa. Samuel falou para o patrão dele, aonde que é, nem se eu saísse meia-noite já daria tempo de eu chegar lá. Eu dormisse lá. Mas dormia, aí não, Samuel, então você dorme e vai final de semana. Não durmo longe da minha esposa, não. E ele já tinha feito uma promessa para mim, né? Que a gente separava muito. Depois que a gente voltou, que ele se converteu, ele me prometeu isso. Ele falou, Fabiana, eu fiz um voto com Deus, que enquanto eu viver, nunca mais vou dormir longe de você. Aí ele dormiu quase uma semana. Que isso? Mas porque ele se acidentou na empresa. Aí ele ficou internado no hospital lá em Saracuruna. Aí os dias que ele ficou internado, eu tinha como eu dormir lá com ele, né? Mas só que, fora isso, nunca mais ele dormiu fora de casa. Ele falou, não, dormir fora de casa não, para mim não dá não. Aí ele falou assim, Samuel, então vou fazer o seguinte, eu tenho uma casa boa mesmo, toda de piso, quarto, sala, cozinha, banheiro. Fica com aquela casa, você não vai pagar nada, você vai morar ali com a sua família pertinho da empresa, sem problema nenhum. Você continua com a gente. Aí Samuel falou para mim, eu não falei nada com ele não, mas não vou nem, eu pensei na minha mente, não vou nem falar isso com a Fabiana, eu quero largar a igreja para ir para lá, porque eu fazia obra de Deus aqui. Você está entendendo? E outras propostas, recebi outras também, mas eu preferi abrir mão de todas elas para fazer a vontade de Deus. Você entendeu? Então, às vezes, tem coisa que precisa de renúncia. Não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Entendeu? Enquanto você não chegar a esse ponto, Senhor, faz de mim o que o Senhor quiser. Aí as coisas é bem complicadas. Você tem que chegar a esse ponto. De Deus falar, vai para lá, você vai para lá, vem para cá. Entendeu? Você ser dirigido pelo Espírito Santo. A Bíblia fala isso. Assim como o vento, né? Que vai de um lado, outro que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, é aquele que é nascido pelo Espírito. Mas você tem que ter certeza se aquilo ali, se aquela proposta, se aquilo é de Deus. Entendeu? Às vezes tem pessoa, poxa, eu queria ser famosa, queria viajar todo mundo, e tá em tal lugar pregando, outro lugar, cuidado, não se ilude com isso não. Dê valor aonde Deus te colocou. Você está entendendo? É ali onde Deus te colocou que é o propósito de Deus na sua vida. Como, por exemplo, Deus fez do José um governador, mas fez lá no Egito, onde ele estava. Você está entendendo? Onde ele está. Lá um lugar onde ele foi preso, onde ele passou aquilo tudo, foi o lugar onde ele foi exaltado. Então, a gente tem que aprender isso. Tem que ter cuidado, né? Existem pessoas que são de Deus, que são missionárias, pessoas que viajam, mas não é todos que é assim não, tem que ter cuidado com isso, entendeu? Você tem que dar valor ao lugar onde Deus te colocou.
como eu aqui, né? Eu preciso dar valor a esse ministério que Deus me deu. Eu já recebi proposta para sair daqui para outro ministério, onde chegar lá, a igreja lotada, entendeu? Mas não é isso que eu quero. Eu quero estar no centro da vontade de Deus. Não é fama que eu quero, não é conhecimento, não é dinheiro, nada disso que eu quero. Nada disso vai mudar a minha vida. O que muda a minha vida é Jesus, irmão. Eu só quero saber que eu estou fazendo o que Ele quer, só isso. Seja aqui, seja em qualquer lugar. Você também fala, Fabiano, eu não quero mais você pregando, não. Vai lá para a igreja, ficou ouvindo a palavra, glória a Deus, não pode ser mesmo. Eu pego lá a minha Bíblia, você está entendendo? É importante eu estar com Jesus e fazendo o que Ele quer. Só isso, entendeu? De que adianta um homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Não? É tarde disso, daqui no final você acaba sem Jesus. É triste. Glória a Deus. Então, lá no livro de Provérbios 5, só que é aquele negócio, né, gente? Eu estou começando a encaixar na minha cabeça que aonde Deus colocou você, ali onde você está, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja no pouco, seja fiel no pouco. Aquilo que Deus te deu para fazer, mesmo que não seja uma coisa muito grande, faça com todo o seu coração. Entendeu? Porque não importa o tamanho da obra que Deus te deu, importa a intensidade, o carinho que você vai fazer ela para Deus. Se você for fiel no pouco, no muito eu te colocarei, entendeu? Ter zelo, ter carinho, que Deus olha, Deus observa isso, gente. Eu não tenho uma base, porque eu não gosto de contar não, porque o Davi contou, o povo foi castigado. Lembra dessa passagem? Que ele foi contar o povo. Deus falou que não era para ele contar. Ele foi lá, 1, 2, 3. Ele recebeu um castigo tanto que ele contou o povo. Então eu não gosto de contar, não. Não sei nem quantos membros tem aqui na igreja. Que às vezes os membros vêm, por exemplo, aleatório, né? Tem membros que vêm uma vez por semana, tem uns que vêm uma vez por mês. Tem uns que vêm de vez em quando. Entendeu? Mas, vamos supor, se Deus fica observando, se tem meia dúzia de ovelha que Deus botou na minha mão, para me tomar conta, Ele vai observar como que eu cuido dessas ovelhas. Ele só vai me dar mais se Ele ver que eu tenho carinho com essas meia dúzia de ovelhas. Você está entendendo? Se Ele ver que eu estou me esforçando o máximo para cuidar dessa meia dúzia. Agora, se ele só meia dúzia, não precisa cuidar, não. Então, um pouquinho, e as ovelhas tudo ficar pegando, tudo enhanhado. Entendeu? Cheio de corativo, ele vai olhar assim, pô, não dá não. Ela não é zelosa com o que eu dei para fazer. Mesmo que seja pouco, não é cuidadosa. Então, como que Deus vai botar você no mundo? Se o pouquinho que você tem, você não cuida. É igual casa, né? Tem gente que mora numa mansão, irmão. Tem tudo que você pode imaginar. Até limpador de chinelo elétrico. Bota lá o sapato, limpa o seu sapato elétrico. Só que às vezes é uma nojeira. Misericórdia, fica toda desorganizada, meio em cima da pia. Gente, e às vezes você chega na casa de uma pessoa, o chão é de barro. Parede de tijolo, mas que zelo dentro de casa, tudo limpinho, tudo cheirosinho, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. É pouco, mas a pessoa zela por aquilo ali de uma tal maneira que você se sente melhor ali do que numa mansão, tudo jogado, tudo escangalhado, tá entendendo? É sério, a pessoa cuidadosa, ela cuida, mesmo no corpo, ela é cuidadosa, e Deus observa isso. Que você como que você se dedica àquilo que Deus te deu para fazer? Você está sempre procurando melhorar. Gente, de um tempo para cá, minha mente mudou muito, muito mesmo. Pouquinho tempo para cá.
Você entendeu? Eu fiquei mais interessada com as coisas de Deus, com oração, com estudar a palavra, porque eu fico pensando, poxa, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar para aquilo que Deus me chamou. A única coisa que eu ainda não estou conseguindo, que outro dia eu fiz lá, mas eu vou conseguir, vou até tirar um tempinho aqui para vir aqui para a igreja e coisar, que eu estou querendo ensaiar um louvor novo. Porque você tem que se dedicar naquilo que Deus te deu, gente. Você tem que ter tempo para se dedicar ao que Deus te chamou. Aprimorar, melhorar. Gente, eu conheço... Foi quem que eu... é uma prima minha, que ela é psicóloga. Eu tenho uma prima que ela é psicóloga. E tem também... Foi uma professora que estava falando, que eu ouvi falar, uma conversa dela. Essa minha prima, que é psicóloga, um dia desse ela postou, não sei se é aquele negócio que passa no Face, como é que é? Stories, né? Ela postou um negócio daquele lá, era um dia de sábado, ela com a televisão ligada, e estava passando lá uns trecos, lá uns estudos lá de psicologia, e ela falando assim, estudando mais um pouco, para me aprimorar mais. E eu também estava conversando com uma professora, que ela disse que eu já era professora, não sei se era professora de português, mas ela estava estudando, porque ela queria se aprimorar mais. E eles estavam falando, gente, a gente está no século XXI, então as coisas estão sempre mudando. A gente não pode ficar, a única coisa que não muda é a palavra de Deus, mas a gente não pode ficar lá atrás. Se você ficar lá atrás, você não faz um estudo, um negócio, você, entendeu? Então, o que acontece? Assim é no reino de Deus, a gente precisa se aprimorar. Não é você se modernizar com o mundo, não, mas se aprimorar. Por exemplo, isso aí Deus já puxou minha orelha já várias vezes. Eu comecei a cantar aqui há 7 anos um louvor. Aí, há 7 anos atrás, até hoje, eu estou cantando o mesmo louvor. Tem que mudar. Não, vou ensaiar um louvor diferente, uma coisinha diferente, você está entendendo? Senão você vai ficar toda... Eu estava falando com a Natasha, tem que tirar um tempinho para ensaiar outro louvor. O pessoal da igreja já sabe certinho, ó, aquele, seus braços, como é que é? O descanso, formoso, mas ela decorou o louvor, você nem ensaiar não, o pessoal já sabe, tu quer ver, vai cantar aquele. Tem que melhorar as coisas para Jesus, você está entendendo? Estudar um pouquinho mais a Bíblia, tem que abrir o seu coração para melhorar, que seja no pouco ou seja no muito, aquilo que Deus te deu para fazer, faça de todo o seu coração, se empenhe naquilo ali e ore, porque você não faz a obra de Deus, esquece isso. Deus te usa para fazer a obra dele. Se você não pedir a Deus, não tem como ele te usar. Senhor, eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero viver para a sua glória, para o seu nome ser glorificado. Glorifique o seu nome através da minha vida. Me dá discernimento, me dá habilidade, me dá sabedoria, me dá inspiração. Dá inspiração. Eu peço isso a Deus, eu estava indo, isso aí é uma coisa que eu estou falando, que a minha família está até de prova. Eu estava indo dentro do Uber, com as meninas, com a minha mãe, que foi dar um passeio, e dentro do Uber eu fui atender o telefone que eu estava conversando, estava conversando com meu irmão no Zap, irmão lá de parte de pai. Aí ele falou um negócio lá que eu, mas vai dar tudo certo, e eu falei um versículo para ele. Aí quando eu desliguei o celular, dentro do Uber, falei, Jesus, a Natasha, o que foi? Esse versículo me deu uma inspiração. Aí ela, sério? Aí eu fui lá dentro do Uber mesmo, que eu não posso perder a inspiração. Deus deu a palavra, postei. A Natasha, poxa mãe, mas essa palavra é foda, dentro do Uber. Mas isso não é uma coisa tão de mim, não. Isso é coisa que eu oro a Deus. Você está entendendo? Eu sou usada por Deus para louvar. Você precisa pedir a Deus, Senhor, eu quero inspiração para louvar. Inspiração para ensaiar novos louvores. E até na hora lá no altar, eu quero que o Senhor me use.
Dá aquela inspiração, me usa com o teu Espírito Santo para louvar, para alcançar as pessoas, para levar as pessoas a te adorar. Isso é oração e jejum, gente. A gente não pode de qualquer maneira. Não, chegar lá, eu resolvo. Não, não é assim. Entendeu? É igual eu, quando vem pregar também, eu peço a Deus, Deus me usa. Aí você é um pastor, você tem que pedir a Deus, Senhor, me dá inspiração, revelação da sua palavra, senão eu vou falar o que pro povo? Você não tem nada, tô vazio. Tá entendendo? É isso, tudo que você vai fazer para o Senhor me dá inspiração para te servir. Pessoa que está na igreja servindo a Deus, né? Eu, quando era obreira, sabe o que eu fazia? Toda madrugada eu acordava, orava a Deus, pedindo a Deus, Senhor, me mostra qual o meu chamado. Eu estava como obreira, mas o pastor falou, Deus está preparando vocês para alguma coisa. Eu ficava, para quê? Aí eu ficava, tinha interesse de saber de Deus. Senhor, me mostra o meu chamado, me mostra o meu chamado. E um dia Deus mostrou o meu chamado. Eu consegui, estou aqui, está entendendo? Então, a gente, ou seja, resumo de tudo, a gente sempre tem que procurar melhorar para Deus. Até chegar ao ponto do apóstolo Paulo, né? Não mais eu vivo, mas Cristo agora vive em mim. Agora eu não faço mais a minha vontade, eu só faço a vontade de Deus. Tem que ser assim. E buscar a inspiração. Você não está pecando e pedir, mas eu sou tão pequenininha que eu nem vou pedir Deus para me usar. Mas você é um instrumento, você vai fazer o quê? Você vai pedir Deus para te usar? O que você vai fazer então? Você tem que pedir a Deus, gente. Glória a Deus, senão fica difícil. Ora a Deus, Pai, eu quero melhorar nisso aqui. E parar de perder tempo, porque o mundo está cheio de coisa para distrair você, para você não procurar uma revelação de Deus, não procurar ter mais intimidade com Deus e se aprimorar naquilo que Deus te chamou. Aí você fica distraído com outras coisas. Tem que ter muito cuidado com isso, até celular. Celular, isso é um espírito, sabia? Se você não souber usar, é um demônio que usa a pessoa. Eu estava observando isso, porque eu fui num lugar e eu fui comprar uma batata. Irmã, é porque eu sou de Deus. Se fosse outra pessoa, eu tinha vindo embora, eu tinha deixado a batata para lá. Que as meninas, 3 meninas atendentes, elas botaram o óleo lá, o óleo torrando, irmão, e as 3 no celular. Sério, então eles falam, de onde? Pergunta a Natália. Aí a Ami estava comigo. Mãe, ela chegou com o celular. E ela, aqui, a gente vai fazer isso aqui. E não sei o que, e o vídeo lá rolando. Sério, e as 3, juntinhas assim no celular, o vídeo lá rolando, e o negócio do óleo que saiu daquela fumaçada. E a gente sentada esperando elas ver coisa do celular. Mas quem disse que elas queriam sair dali? Eu falei, Jesus, um negócio torrando. A gente esperando aquilo. E elas se interteram lá. Aí a Yasmin olhou assim. Então, eu olhei para a Yasmin. Aí eu virei para o lado. Aí eu falei assim, demônio, solta essas meninas em nome de Jesus. Aí quando eu acabei de falar isso, ela disse, meu Deus, pega a batata. Aí a Yasmin falou assim, eita mãe, negócio é sério. Até a Yasmin parou. Olha, a senhora acabar de falar. Tá entendendo por que eu sei que é um demônio? Por que eu repreendi e o negócio saiu? Era demônio então. É vício, gente. Tudo quanto é vício é um demônio. Rapidinho elas pegaram, botaram lá linguiça, botaram lá não sei o quê, começaram a fritar a batata. Eu, particularmente, eu vou ser sincera, não é uma implicância com ela, mas eu não gostei da batata. A batata até ficou lá, não foi? Não gostei da batata, não. Aquela que tu trouxe? Então, mas cadê a dedicação? Eu fiquei pensando, falei, isso é demônio. Porque elas devem se dedicar direitinho, o cliente não volta mais. Ele fritou a batata de qualquer maneira, o óleo já dá uma torrada ali. Entendeu? Tudo isso por causa de celular. Quer dizer, o celular estava deixando dela aprimorar, ela de vez dar valor que ela tem ali, né? Às vezes a vida, para quem não tem Jesus, está tão difícil, já tem um comérciozinho, podia dar valor, né? E estava vazio, só tinha eu lá. Falei, Jesus, o único cliente que chegou, estão expulsando, então fica difícil. Tudo por causa de celular, e
as 3 lá. Entendeu? Então, se você não souber usar, isso tira a tua concentração. Depois foi quando eu fui pegar o Uber ontem, não foi? Para resolver o documento. Eu não sei, foi na ida. Irmão, eu já estava agoniada com aquele rapaz no carro. Eu falei, pô, se eu não fosse cristão, eu ia falar com ele. Porque ele estava no celular. Ele não estava naquele negocinho assim, não. Ele estava falando no celular, no zap, dirigindo. E ficava olhando no celular. Mas ele conversava mais no celular do que dirigir. Eu falei, pô, esse não está certo o que ele está fazendo. Porque tem gente que deixa assim, ó, coisa assim e fala. Ele não, aí ele botava o celular no banco, chegava a mensagem, o que ele fazia? Fazia assim no volante. Eu já estava agoniada de dentro, eu orando, Senhor, guarda a gente. Você está entendendo? Porque ele estava prestando mais atenção no celular do que no volante. Eu falei, pô, isso não é legal isso que o senhor está fazendo. Aí chegava a mensagem, uma mão só. Eu falei, Jesus, guarda a gente aqui, Senhor. Eu já estava agoniada com aquele motorista. Já o que trouxe a gente, que a gente foi passear, eu já achei legal daquele motorista, viu aquele motorista? Eu achei legal dele, porque é um rapazinho novinho, mas concentrado, tá? Pegando ali, eu estava até observando, quando eu tô querendo aprender a dirigir, que ele estava em 80, né? Em 80, o limite de velocidade dele, porque lá tem que ser em 80. Mas ele está concentrado, tinha até uma câmerazinha assim no celular dele, mano, acho que dá para ver lá atrás, ali. Dá para ver pelo retrovisor, ele prestando atenção em tudo, concentradinho ele dirigindo. Poxa, agora a pessoa vai ficar dirigindo pro celular, causa um acidente, mata a pessoa inocente que está ali. Tudo por causa do vício. Eu não sei se ele estava namorando, não sei que era uma mulher que falava, mas ele esquecia, tinha hora que ele ficava assim com a mão assim, ó. Jesus, guarda a gente. Aí. Distraição, é verdade, tá entendendo? Isso é espírito, gente. Aí. Tem, é um espírito. Tem gente que não pode ver uma mulher passando na rua, misericórdia. Eu, quando eu era da lá do mundo, uma vez eu estava tomando banho com um shortinho, doidona, na beira da rua. Passou um rapaz de bicicleta, estava lá, tu lembra desse dia? Lembra? O que aconteceu com o rapaz? Bateu no poste de bicicleta, sério, ele ficou olhando assim, ó, que eu estava tomando banho de short, aí eu ri muito, ó. Bateu de frente no poste, caiu com bicicleta, tudo. Sabe o que é isso? É bicho, né? Fica olhando, tá entendendo? Mulher na rua, é coisa séria, é um espírito, gente. A coisa é séria, a coisa é séria. Então, aí essas coisas não podem distrair a gente de Jesus. Se deixar, e não perde a vida. Não tem aquela comunhão com Jesus, aquela intimidade com Deus. Moisés, né? Moisés, quando foi guiar aquele povo, aí ele falou, se a sua presença não for comigo, eu não vou. Você entendeu? É isso, Senhor, eu estou indo lá fazer a sua obra, mas se o Senhor Espírito Santo não for comigo, Senhor, eu não posso ir, eu preciso do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Aonde Deus te colocou, não é só no cargo da igreja, não. Né? Que a gente não precisa nem nós servimos a Deus, nós não somos empregados da igreja, nada disso, servimos a Deus. Seja na igreja, seja no trabalho, seja na sua casa. Faça o melhor que você puder fazer. Glória a Deus. Até para a minha família, eu tento fazer o melhor. Não é que eu faço, mas eu tento. Glória a Deus. Minhas filhas. Hoje de manhã eu estava olhando a Yasmin lá. Eu não sei o que foi que ela pediu. Ai, meu Deus. Ela me pediu para comprar foi um negócio lá que ela pediu para mim, de higiene dela lá, porque ela pediu. Aí eu estava olhando lá em cima, aí eu olhando ela dormir, aí eu olhei, aí lembrei da Natasha, falei, Jesus, é tão bom ter filhas.
Muito bom. Filhos também. Mas eu tô falando, é tão bom ter filhos que filho bem. Mãe, quero creme pro cabelo. Mãe, quero creme pro olho. Você tá entendendo? Não é bom isso? É bom, é gostoso você ter sua família, entendeu? Tem que comprar chinelo. Isso é bom, entendeu? Você faz o melhor que você pode. É gostoso. Nada. Tasha, tem pessoas por aí que é cheio de dinheiro e é solitário. Não tem nem com quem gastar. Não tem uma família, acorda de manhã aquele bolso cheio de dinheiro, sozinho, ele para as paredes. Tá entendendo? Nada é bom você ter uma família. Entendeu? Mãe, quero comer isso. Deus proverá. Quando não tem, Deus proverá. Você tá entendendo? Eu acordei hoje de manhã agradecendo isso. Falei, Senhor, obrigado, Jesus. É bom ter família. Né, não? Tem que comprar xuxinha, tem que não sei o quê. E menina tem essas coisas, né? Creme, não sei o quê, não sei lá. Menino gasta maior, né? Mas Deus proverá. Deus proverá. Você está entendendo? É isso, gente. Então, não deixe nada distrair você de fazer as coisas para Deus bem feitinho. Você entendeu? Às vezes, eu venho pregar, isso não é uma coisa que Deus mandou pregar, estou dando um exemplo. Às vezes eu venho pregar aqui, eu já cheguei a pregar aqui com tanto sono que a minha vista está embaçada para ler a Bíblia. Às vezes cansada, acordada durante a noite, orar durante a madrugada, passar a noite toda acordada orando. E eu estou com tanto sono que eu errar aqui, o pessoal, errou, porque eu estava tudo embaçado de sono. Sabe quando a tua vista pega? Mas eu não deixei de vir pregar, nem reclamei por causa disso. Eu vou até onde, claro que é Deus que nos sustenta, mas eu faço por onde me esforçar até onde dá. Você está entendendo? É isso. Então a gente precisa dar o nosso melhor para Deus. Eu venho para cá pregar, pastor, tem outras coisas para você fazer? Tem hoje, mas eu não tenho aquele negócio de no versículo vai embora para casa, e depois do culto, vai não conversar nada, marcar data, irmão, nada disso, está amarrado no nome de Jesus, eu procuro fazer com carinho, entendeu? É porque algumas pessoas são assim, outras não, mas tem algumas pessoas, pastor, eu posso conversar com você? Pode, a pessoa fica aqui, eu tenho pessoas de ficar 1h30 em pé aqui, a pessoa não pensa, falando os problemas dela, mas o pastor e a pastora também tem que ouvir. Você está entendendo? Ele não é só ele falar, não, ele tem que ouvir. A pessoa precisa, às vezes a pessoa não quer só desabafar. Alguém para conversar, para abrir o coração, entendeu? E só em ter alguém para ouvir ela já é bom. Igual a irmã falou para mim que ela foi levar a filha no psicólogo, era o psicólogo ouvir a filha, mas a filha não queria falar nada. E o psicólogo indagando, ela não queria falar de jeito nenhum. Aí o psicólogo era até cristão. Falou assim, você tem que levar sua filha na igreja. Isso é mais espiritual, não é muita coisa de psicologia. Aí parece que a filha foi para fora e a mãe entrou. Aí, mas minha filha não quis falar quase nada, e agora? Aí ele, não, mas e aí, mas o que houve com ela? E ela começou a conversar com o psicólogo. Conversou. Ela, pastora, eu aluguei psicólogo. Falei tudo que tinha que falar. Falei da minha vida, falei da vida dela. Depois eu saí de lá toda satisfeita. Porque ele não ouviu a minha filha, mas me ouviu. Saí de lá leve. Carreguei tudo no psicólogo. Ela foi para levar a filha, acabou, ela falou. Você tá aí, às vezes a pessoa está precisando só desabafar, abrir o coração, entendeu? Coisa que às vezes a pessoa não quer falar com uma pessoa que ela confia, ela vai lá e fala. Glória a Deus. Aqui no livro de Provérbios 5, versículo 20. Não, gente. É Eclesiastes, não é Provérbio, não. Tô lá. Jesus, nada a ver com o tema. É Eclesiastes.
Oi? Você falou, eu não anotei. Aí eu esperei pro final. Aí quando eu anotei, você não é. Não é Eclesiastes. É Eclesiastes 5, versículo 20. Eu estava falando aqui que às vezes você está esperando uma resposta de Deus para a sua vida, né? Olha o que ele falou aqui. Independente de você ser um cristão ou não, eu estava meditando isso. Tudo que você faz com carinho, com zelo, é melhor, irmão. Até a pessoa que trabalha direitinho, sabia? Tem um comércio, a pessoa deixa o celularzinho ali e capricha mesmo. O cliente gosta, volta lá, irmão. Por exemplo, eu gosto dessa coisa, não estou falando mal, mas eu realmente não gostei nada da batata feia, murcha. Falei, poxa, eu não como mais batata. Não, ficou horrível, porque o óleo estava queimando enquanto eu estava no celular. O óleo amarga mesmo, né? Se quer queimar, tá uma fumaceira saindo lá, e as três lá, e aqui, três, irmão. Poxa, podia ficar duas, né? Uma vendo a batata, não, as três de touquinha, aquela touquinha, as três no celular. A batatinha, para você ter uma ideia, quentinha, ficou lá cheia ainda, não tá lá? Cheia, tá assim, pela boca, quase ninguém comeu. Então, quer dizer, é uma perca de tempo, perca de dinheiro, aí não tem ninguém, que só tinha eu lá. Se não vigiar, o negócio fecha, porque não teve zelo, ficou se distraindo. E aquilo ali, negócio de celular, não vai dar lucro para eles, como o comércio estava dando lucro, não vai ganhar nada com isso. Só está vendo a vida dos outros, mas... Entendeu? Já tem lugar que você vai a um zelo, não, só um minuto, vai lá, mas o pessoal capricha para você voltar, né? A gente saiu um dia desse aí, fomos almoçar, aí o pessoal caprichou, bonito o almoço, o atendimento, depois no final eles me cobraram, acho que R$13 do atendimento. Falei, que isso? Mas me atenderam muito bem. Eu desconfiei. Eu desconfiei. Falei, pô, tá tudo muito atencioso. Aí eu falei pra Natasha, eu vou pagar o atendimento porque a cara do atendente era a cara do meu sobrinho. Gente, parecia irmão gêmeo do meu sobrinho, não foi? Falei, só vou pagar porque ele é a cara do meu sobrinho, senão eu vou pagar. Parecia meu sobrinho, gente. Eu falei, nem vou ficar olhando muito pra ele, daqui a pouco eu já pensei que eu tô paquerando ele. Mas não, é porque eu tava lembrando do meu sobrinho, ele é a cara do meu sobrinho, né, Natália? Do Judy. Falei, gente, que menino parecido com o meu sobrinho. E ele atendendo a gente, mais jovenzinho, sabe? Aí eu falei, vou pagar porque ele é a cara do meu sobrinho. Aí eu cobrar R$13 no atendimento. Mas assim, capricharam, entendeu? Foi tudo muito legalzinho. Vale a pena a pessoa ir comer num lugar daquele ali de novo. Foi uma coisa assim, você viu que a comida não foi feita de qualquer maneira, não, tudo muito limpinho, muito organizado, que a gente não é metida rico, mas a gente tem que observar as coisas, porque às vezes, eu antes de parar ali, eu tinha parado em outro lugar, aí minha mãe, não, vamos almoçar aqui, mas eu olhei a higiene do lugar, poxa, não vale a pena. Entendeu? Não vale a pena. Às vezes o lugar tá barato demais, mas tem barata, rato, camundongo, aí não dá, irmão. Igual eu passei ali numa loja para comprar de salgado, aí a minha mãe, vamos fazer um lanche aqui, o salgado tá barato. Mas até mosca tinha morta no meio de salgado. Eu falei, tá amarrado, vamos Jesus, tá barato, mas tem barata, tem tudo ali. Você tá entendendo? Tem que vigiar. Aí eu olhei a higiene, eu falei, não é que a gente quer ser metido aí, mas não comendo negócio tudo sujo, irmão, que eles estão fazendo negócio de qualquer maneira. É igual o mercado. Imagina lá dentro, é igual o mercado. Eu fui no mercado um dia desse aí, gente, eu olhei a higiene daquele mercado, eu falei, do lado de fora, eles deixam ficar desse jeito, quero nem saber como é que tá lá dentro. No meio das comidas, das casas, sujeirada, eu falei, dá não. Você entendeu? Então a gente tem que ver também, não é? Entendeu? Aí também teve o dia do batismo, né? Que a gente foi almoçar, foi lá com meu filho e tudo. Aí chegou lá, tinha 2 repartições
uma parte do restaurante e uma parte assim, estava tão cheio o restaurante que tinha um bar do lado. Então o bar cedeu um pedaço do espaço dele para o pessoal do restaurante almoçar. E a mulher cismou que eu tinha que ir para ali. Não, porque aqui já está tudo ocupado, vamos para lá. E aí eu voltei e falei, não, filha, não quero lá, não quero aqui. Porque, poxa, não tem nada a gente almoçar lá dentro do bar, a gente vai pagar o mesmo preço. Entendeu? Aí eu vou com a minha família lá para dentro do bar. Com a minha netinha, criança, e tem gente bebendo ali perto. Eu falei, não, filho. Não, essa mesa aí desocupou uma mesa, que ela disse que não tinha. Eu falei, essa mesa que acabou de desocupar, posso sentar aqui? Não, claro, senhora, pode. Eu falei, então limpa isso aqui para mim, por favor. Porque você vai pagar a minha fala, você vai lá para dentro do bar. Tá entendendo? A gente tem que tudo ali. Aí eu sentei lá, né? Aí eu falei assim, não, gente, vamos fazer um negócio direitinho. Pode ser, a sua família. Vai sair enfiando a sua família em qualquer lugar. Entendeu? Aí sentamos lá, tinha um ventiladorzinho, entendeu? A gente direitinho. E foi dito e feito que antes de fechar o restaurante, fecharam o bar. Aí fecharam lá aquela parte. Mas se a gente parasse ali, a gente ia ser até expulso. Porque a gente não tinha acabado de almoçar, já tinha fechado. Entendeu? Assim, ó, dá licença, tem que fechar o bar. Tem que sair com o prato na mão, comer as pressas. Gente, tudo Deus da sabedoria. Tudo Deus da sabedoria. Então tem gente que tem zelo até para trabalhar nisso. Você dá gosto de você voltar lá, mas tem gente que faz negócio tudo sujo, na cara do cliente. Entendeu? Ninguém quer. Aí vai lá. Não dá, né, Jesus? Sério, tá falando em aipim, eu lembrei de uma banca. Eu fui comprar um aipim uma vez, eu pensei em comprar um aipim, eu falei, poxa, aquele aipim tá bonito, mas não foi aqui. Eu não sei se foi em Caxias, eu acho que foi em Caxias, tinha ido resolver um negócio com seu pai lá. E tinha uma banca bonita, eu tava pensando em levar o aipim. E o senhorzinho tava sentado descascando o aipim. E eu tava olhando, observando o aipim de longe, daí o senhorzinho, aí pegou o aipim. Não, ali não dá mais não. Aquele ali é aipim cremoso, deixa quieto. Gente, a coisa é séria. Aquele lá vem com creme e tudo. Oi? Nem precisa de manteiga, aquele ali já vem amanteigado. Gente, a pessoa faz isso, espanta os fregueses, amor. Por isso que tem que ter, a pessoa tem que vigiar, tem que fazer as coisas com zelo, gente. Aí não tem um pano ali na calça? Tem nada, né? Ô, Zuzu nem limpou. Nem limpou, tô falando diante de Deus, não limpou não. Ele fez assim, porque eu acho que não tinha ninguém olhando, pegou lá e continuou descascando. A coisa é séria. Gente, a coisa é séria. Então a gente tem que, tudo que você vai fazer, tenha zelo, gente. Não faça de qualquer maneira, porque a pessoa que viu aquilo ali, eu, por exemplo, nunca mais eu compraria uma aipim ali. Como é que eu vou confiar? Tu acredita que até hoje eu não compro aipim descascado? Em lugar nenhum, desde aquele dia. Não compro. A pessoa fica assim, não, é quase o mesmo preço, só botar na panela. Não vendo isso com casca, meu casca protege. Chega lá, a gente descasca, do nosso jeito, a gente lava direitinho. Desde aquele dia que eu tomei trauma de aipim descascado, por causa daquilo ali. Entendeu? Então, por aí você vê, tá vendo como o zelo faz a diferença? Faz, gente. A pessoa tá fazendo negócio com carinho, agora você chega lá, vai de qualquer maneira, a pessoa nem quer. Assim é no reino de Deus. A gente cada dia tem que se aprimorar, procurar melhorar. Glória a Deus. Deus abençoe, Gabriel. A paz, meu filho. Deus abençoe vocês aí. Saudade, tá? Muita saudade de vocês aí. É meu sobrinho lá de Petrópolis. Então, lá no Eclesiastes 5, versículo 20, olha o que está escrito aí, ó. Porque Deus não se lembrará muito dos dias da sua vida. Por quê? Não.
porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde aonde? Na alegria do seu coração. Então para você ter a resposta de Deus, você não pode ser uma pessoa que só vive triste pelos cantos. Você está entendendo? Pastor, mas por quê? Deixa eu te explicar. Às vezes a Bíblia fala sobre aflições, né? Muitas são aflições do justo, mas de todo o Senhor te tirará. Não é isso? Mas às vezes o cristão passa até uma lutazinha e tudo, mas a pessoa fica constantemente triste. Não é de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Até no meio das batalhas, o cristão é alegre. Tu vê que Pedro e João, eles tomaram uma surra. E eles vieram com as costas toda açoitada, regozijando-se no meio do caminho. Uma pessoa que só vive triste, se você é de Deus, isso não é o normal, isso é um espírito de depressão que está encostando em você. Você está entendendo? Não é normal. Eu, quando começo a querer me dar muita tristeza, eu corro e vou orar, porque o meu pastor falou para mim, é a letra de um louvor, mas ele sempre falou isso para mim, que não pode ser triste o coração que ama Cristo. O cristão, ele é alegre, ele não é uma pessoa abatida em depressão. Isso não é normal na vida de um cristão. Isso é um espírito de depressão. Você tem que lutar contra isso, pedir força a Deus. Senhor, tira essa tristeza do meu coração, isso não é normal. A mesma coisa é as lembranças, né? Essa madrugada, eu estava deitada com a Yasmin deitou aqui ela deita aqui abraçadinha comigo, e eu ela estava dormindo quentinha, eu comecei a fazer carinhozinho no rosto dela, na cabecinha dela, no rosto dela, dormindo. Aí do nada eu lembrei do meu marido, porque meu marido fazia isso comigo, eu deitava aqui assim, às vezes eu estava dormindo assim, eu acordava naquela madornazinha, mas eu não abria o olho, mas eu sentia ele fazendo um carinho no meu rosto. Ele fazia isso, às vezes eu estava dormindo, ele fazia carinho. Aí do nada eu lembrei dele, que é o jeito que eu fiz com ela, eu lembrei dele, que ele fazia isso comigo. Aí me assou daquela saudade, né, dele, e eu ouvi aquela voz mansa, porque nós temos uma unção, né? Jesus falando assim no meu coração: não vos lembreis das coisas passadas, eis que farei uma coisa nova. Foi o que Deus falou comigo quando meu marido faleceu, lá no livro de Isaías. Pastor, não é para você lembrar da pessoa, não, irmão. A minha lembrança não vai trazer ele de volta, só vai me fazer sofrer. E ele está bem guardado com Cristo. Ele está no lugar que todos nós estamos lutando para estar lá. Sabe o que eu estou fazendo aqui hoje? Lutando para ir para lá. Ele não está lutando mais, agora ele já está lá. Ele já está guardadinho com Cristo, no lugar onde ele está tendo paz, ele está alegre. Lá eu tenho certeza que ele não está triste. Mas por quê? Porque está escrito que lá não haverá mais tristeza nem choro, nem dor, nem lágrima, nem doença, nada disso ele tem lá. Ele está muito bem, está melhor do que eu lá. Você está entendendo? Então eu não posso ficar pelos cantos. Ai meu Deus, Samuel, isso não vai trazer ele de volta, só vai me fazer sofrer. E tem pessoas que precisam que eu esteja de pé, porque há pessoas que precisam ser salvas ainda, até da minha família. Então, se eu entrar numa depressão, só viver triste, Deus não me responde, porque Ele só responde na alegria do coração. Eu só vivo triste por causa do Samuel. Então, quer dizer, como é que Deus vai me responder? Até para salvar outras pessoas da minha família. Eu travo Deus não pode me responder, Deus não pode salvar outras pessoas. Daqui a pouco vem Jesus aí, eu vou ver o Samuel e os outros que não estão salvos. Vai para onde? Porque eu só andei triste, depressivo e não teve condições de Jesus me responder para salvar os outros. A gente tem que pensar isso, gente.
Isso aqui embaixo é tudo temporário, isso é tudo passageiro. Isso tudo vai acabar. A gente não pode impedir a salvação da nossa família, gente. Que ele está falando aqui, isso aqui, Deus não está falando isso para te animar, não. Está falando só para me animar, não. Ele está falando isso. Isso é um mandamento de Deus, é para ser vivido também. Deus me responde na alegria do seu coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Se eu não faço isso aqui, eu estou desobedecendo a Deus. Quer dizer, se eu viver só triste, eu estou desobedecendo a Deus. Não é isso que Deus mandou fazer. Mas como é que a gente se alegra? Você já sabe que isso é espiritual, você tem que pedir a Deus. Por isso que Jesus falou assim: invoca-me no dia da angústia. Você vai viver toda a vida angustiado e eu vou te consolar. Foi isso que ele falou? O que ele disse? Eu te livrarei dessa angústia e tu me glorificarás. Então você está vendo, se está muito triste, abatido, você tem que pedir a Deus: Deus, tira isso de mim. Aí eu fiquei assim um tempinho lembrando, depois eu ouvi essa voz. Aí quando foi de manhã, eu não sei o que aconteceu, que eu me assei lembrar de novo. Eu falei: agora eu vou. Orei, apliquei lá o que eu tinha que aplicar. Falei: Senhor, eu estou oferecendo isso aqui ao Senhor, para o Senhor tirar essa angústia, tristeza, lembrança do meu coração. Tá com o Senhor, tá bem guardado, agora eu quero fazer só obra. Você está entendendo? É isso, que se eu andar angustiada, triste pelos cantos, como é que Deus vai salvar minha família? Como é que Deus vai me responder? Se Ele só responde na alegria do coração. Aí os outros que não são salvos vai ficar tudo para trás, né? Entendeu? Jesus já falou no meu coração: Fabiana, Samuel está salvo. Olha para os outros que não estão ainda. Daqui a pouco você vai estar aqui também, você, Samuel e os outros. E aí? A gente não pode ser egoísta, né? Eu estou salvo, vou ficar com ele e o resto da família. Não, irmãos, tem que olhar para frente. Tem que ver que as coisas aqui embaixo é tudo passageiro, tudo temporário. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Não deixa o inimigo abater você, botar depressão, tristeza. Tem que fugir dessas coisas. Glória a Deus, não pode deixar isso acontecer. Então, eu oro. Pastora, vem essa lembrança, o que você faz? A senhora procura alguma coisa para se distrair? A senhora vai passear? Não tem ninguém que possa te ajudar mais do que Jesus. Eu oro. Senhor, tira essa tristeza, tira essa lembrança do meu coração. Porque não há dor neste mundo que o Espírito Santo de Deus não possa consolar, gente. Tem coisa que dói, mas você tem que... Sentiu que apertou o negócio, você tem que orar. Sentiu que apertou, vai orar. Peraí, isso não é normal, tristeza, depressão, pensamento de derrota. Bateu isso em você, pode ter certeza, você está sendo tentado. O demônio te tentou, botar você para baixo. Você tem que correr e orar. Lá no livro de Isaías 65, para a gente encerrar aqui, para a gente orar. Isaías 65. 61, gente, não é 65 não. Entendeu? Seja zeloso, tudo que Deus te deu para fazer, zele pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério, tudo que Deus botou na tua mão, seja uma pessoa zelosa, Deus vai te recompensar, glória a Deus. E tristeza, tem que lutar contra a tristeza. Senhor, eu não quero isso, orar, tira isso do meu coração, põe a sua alegria no meu coração. Gente, você acredita que tudo que você pede, Deus faz? Acredita mesmo? Um dia desse, eu estava vendo, isso é até a sua família, que às vezes você está vendo a sua família murcha para baixo, você não fala nada com Deus. Sei lá, Deus, tadinho, todo mundo chorando. Irmão, não é assim. Teve um dia lá em casa, que era de tardinha, eu vi que a Natasha e a Yasmin, elas estavam muito murchinhas. Eu não sei o que deu nela. A Natasha estava no canto dela, e a Yasmin também, mas estava assim, né? Assim com um jeitinho de que estava triste, pensativo. Aí eu olhei para elas assim, fomos dormir.
Estão entendendo direitinho? Até a sua família você precisa observar isso. Os membros da igreja. Eu, às vezes, vejo a pessoa muito triste, eu não falo nada, mas depois eu vou orar. Aí eu percebi que Natasha e a Armin estavam muito murchinha, estavam pelos cantos, tristinha. Aí fomos dormir. Quando foi de madrugada, eu acordei e orei. Falei, Deus, tira, porque eu peço isso também, que às vezes você pede só, Senhor, muda meu filho, muda minha filha, mas você tem que pedir, Deus, ajuda eles a vencer a tentação, dá força a eles, dá bom ânimo. Você tem que pedir isso a Deus, entendeu? Eu peço isso pelos meus filhos, dá visão espiritual a eles, força para eles resistir e tal. E eu acordei de madrugada e pedi a Deus, Senhor, tira toda a tristeza, desânimo, depressão da vida dos meus filhos. Coloca a alegria do Senhor no coração deles. Aquela alegria que vem do Senhor. E eu orei outras coisas que eu tinha que orar e tudo, e dormi. Irmão, eu acordei de manhã numa algazarra lá em casa. A Natasha e a Armin indo, que era uma coisa, as duas brincando. Aí eu olhei assim, irmão, aquele dia foi um dia de alegria. As duas brincando, rindo. Aí eu fiquei olhando assim e falei, obrigada, Jesus. Eu orei e Deus fez. Você está entendendo? Acabou aquele espírito de tristeza, saiu de dentro de casa, estava todo mundo pelos cantos, foi estar amarrado em nome de Jesus. Você tem que ver isso na sua casa, todo mundo caído aqui, outro ali. Irmão, você tem que ir lá orar a Deus, Senhor, tira esse espírito de desânimo, de tristeza da minha casa. Põe a sua alegria e repreende, em nome de Jesus, todo espírito de tristeza, depressão, derrota, você vai sair dos meus filhos, do meu marido, da minha casa, da minha vida, vai sair agora, em nome de Jesus. Daqui a pouco está todo mundo rindo, brincando. Mas, irmão, você também tem que orar por você, que se você é a primeira a viver triste, aí você fala da sua família, mas, irmão, a pessoa segue seu exemplo de cristão. Você só viu assim, ó. Daqui a pouco Natasha também está assim, a Armin está assim, todo mundo está assim. Entendeu? Então tem que pedir a Deus, para me ajudar alguém, eu tenho que estar de pé, gente. Aí vamos supor que nessa madrugada eu falei para você, né? Que eu fiz essa oração, que eu estava lembrando lá do meu marido, tudo, eu fiz essa oração, falei, Jesus, tira a tristeza, a lembrança e tal. Aí eu estou aqui, graças a Deus, Deus ouviu minha oração. Estou aqui, estou de pé. Agora, se a pessoa, se eu vivesse pelos cantos, meu Deus, o que foi, mãe? O que a senhora está assim? Seu pai. Aí depois, seu pai. Aí depois eu ia ver eles assim, eu falava, não fica assim não, Jesus não gosta de tristeza. Seu pai está com Jesus, mas ele ia dar para ele me ouvir. Por quê? Está entendendo, gente? Ah, minha mãe é a primeira que fica pelos cantos, só ela que pode ficar triste, eu não posso. Vai ficar todo mundo com depressão. Está entendendo? Vai ficar todo mundo com depressão. Então a gente tem que levar Jesus para dentro da nossa casa, tem que levar a alegria do Senhor também para dentro da nossa casa. Não que isso não venha. Você é um ser humano, é normal você. Por exemplo, é normal que em vez em quando venha uma saudade do meu marido. Eu amava ele, é normal. Mas eu não vou me entregar aquela tristeza, aquela saudade, aquela depressão, aquela lembrança, porque eu não tenho como. Se eu ficar o dia todo lembrando dele, eu não vou poder trazer ele de volta. Só vai me machucar, porque eu vou sentir saudade e tal. Então eu evito, eu oro a Deus. Estão entendendo direitinho, gente? Porque o meu pastor falou, Fabiana, você pode lidar com essa situação de dois jeitos. Ou pedir força a Deus, esperar e viver sua vida, e esperar o dia de você se encontrar com Ele, ou você vai se entregar à depressão até a hora de Jesus te levar e você vai sofrer sua vida toda, porque você não tem como trazer a pessoa de volta. Ele falou isso para mim, eu estou falando para você porque Jesus recolheu uma filha minha, a mãe, o pai, o avô, a avó, a esposa, não sei se foi, sei lá, 5 ou 7 irmãos. Para pensar, o pastor então não tinha motivo nem de sorrir mais, né? Hã? Mas ele é alegre.
Por isso que eu vejo um exemplo nele, entendeu? Porque ele é alegre. Ele fala, não, Fabrício, só olha que a alegria do Senhor é a nossa força. Você não pode andar pelos cantos com depressão, nada disso. Não pode ser triste, coração que ama Cristo. Deus é o nosso consolador. Tem que buscar força em Deus. Você sentiu que está apertando a saudade, sentiu que está apertando aquela tristeza, corre e vai orar. Entendeu? É isso. Então, ele está falando aqui, ó. A salvação é proclamada, não é isso? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me a fazer o que, gente? A restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Agora presta bem atenção. A consolar todos os tristes, não é isso? E ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza e óleo de alegria, que é gozo, né? Por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificado. Glória a Deus. Agora vamos dar uma paradinha aqui. Você está vendo aqui que o Evangelho de Cristo é para trazer um ornamento de alegria ao invés da tristeza. Veste de louvor ao invés de espírito angustiado. Então não é da vontade de Deus que uma pessoa ande triste, angustiada. Por isso que o Evangelho é para isso aqui. Você está entendendo? Que Deus também só responde na alegria do nosso coração. Então não é da vontade de Deus. Você anda para baixo, triste. Você tem que orar a Deus. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei de quê? Daquela angústia. Da tristeza, do medo, da depressão. Entendeu? Disso. Ele vai te livrar de tudo. Sim, entendeu? Você não pode aceitar o negócio e deixar de orar. Às vezes a pessoa prefere ficar se martirizando naquele sofrimento do que parar no canto e fazer uma oração. Deus, tira isso de mim. A alegria do Senhor é minha força. Eu não posso andar assim, 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 assim. Glória a Deus. É isso, gente. É igual a revolta, né? Meu pastor sempre costuma dizer, a gente não pode ser egoísta com Deus. A gente não pode ser egoísta com Deus. Mas por que Deus fez isso comigo? Por que Deus teve coragem de levar o meu marido? Irmão, meu marido era filho dele. Ele deixou comigo quanto foi o prazo da vida dele aqui na terra. É dele, não é meu. Cada um de nós temos um tempo determinado. Tu viu lá em Eclesiastes, onde? Há tempo de nascer e tempo de morrer. O dia que Deus determinou para cada um de nós ir embora, Ele não pode prolongar esses dias para agradar os parentes. É dele. Ele recolheu o que é dele. Eu não posso ser egoísta. Por que o Senhor fez isso, Pai? Ele não precisa, assim, necessariamente me dar uma satisfação por levar o filho dele para casa. Porque chegou o dia dele. Você está entendendo? Agora eu tenho que agradecer a Deus que no mundo que nós estamos, graças a Deus, o meu marido foi salvo. Você está entendendo? Não está aqui, eu gostaria que tivesse, mas eu estou feliz de saber que Jesus salvou ele. Ele não foi para o Hades, ele não está queimando no Hades, ele está com Jesus. Você está entendendo? Então não tem que ser ingrato a Deus, não, Senhor. Eu gostaria que tivesse aqui, mas graças a Deus está com o Senhor. E outra coisa, um dia eu vou ver ele. Um dia eu vou ver ele, vou poder conversar com ele, entendeu? Não vai ser como era aqui, né? Como marido e mulher, porque lá em cima todo mundo é como irmão. Mas graças a Deus um dia eu vou poder ver ele, ouvir a voz dele, conversar com ele.
Já pensou se Deus me livre e tivesse ido para o nunca mais eu ia ver ele. Aí sim era motivo de tristeza. Mas se eu vou poder ver ele, irmão, ele tem certeza que ele está vivo, está num lugar bom. Então não tem motivo de me chatear com Deus, só agradecer mesmo. Glória a Deus. Amém? É isso. Ah, mas tem um montão de gente, Jesus, que tem marido. Eu que sou sua filha não tenho marido. Tem um montão de gente que tem marido que infelizmente, maridos que ainda não são convertidos, se eles não descer as águas, não passar pela... Tem um montão de gente que tem marido que infelizmente vai pro Hades. Eu não tenho o meu aqui, mas está com Deus. E um dia a gente vai se rever novamente. Você entendeu? Então, se você parar para pensar, você não tem motivo de estar triste, tem motivo de se alegrar. É igual meu pai vai fazer 80 anos. Minha mãe também está numa certa idadezinha. Eu procuro tratar eles bem. Eu sei que, se for da vontade de Deus, que eu fique mais tempo que eles, um dia eles vão ser recolhidos. Mas sabe o que eu peço a Deus? Senhor, eu sei que é dolorido, que dói. Você se afastar de uma pessoa que você ama por um tempo. Mas eu quero que o Senhor me dê a alegria de saber que eles estão salvos, só isso. Porque aí um dia eu vou ver eles novamente. Não tem como a gente evitar a morte de ninguém, gente. Tem como a gente lutar pela salvação da pessoa quando ela morrer. Isso tem como a gente fazer. Isso a gente pode fazer a diferença. Agora mudar. A Bíblia diz que é duas coisas que a pessoa tem que se preparar: para a velhice e para a morte. Todos nós. Eu estou aqui pregando para você. Um dia vai ficar, se Jesus não voltar, um dia vai ficar só minha live. Porque um dia eu não vou estar mais aqui também. Ué. Ou eu vou dizer que eu vou estar. Não, eu vou estar para sempre. Como? Não tem como. Um dia vai estar só minha live. Ih, lembra da pastora Fabiana que pregava lá em tal lugar? Ela vai estar na glória. É isso, irmão. Você entendeu? Fazer o quê? Essa é a vida. Mas que lutamos para salvar o máximo de pessoas, né? Como a Zuzu costuma cantar aquele louvor, né? É um louvor, acho que foi você que cantou, né? Vamos trabalhar com o meu Senhor. Não, eu acho que eu estou confundindo dois louvores, porque acho que esse é um e o outro do peixe é o outro, né? Não. Mas não tem um que fala assim, não sei o que, eu vou pescar. Isso, não é? Não tem um que tá... Pescar os pescadores para Cristo, nesse mundo cheio de ouro, não é? Então, é isso que eu estou falando. A gente vai pescar o máximo que puder de alma para Cristo. Glória a Deus. Hã? Mas não é assim, galera? Então, pecadores. Não, pescar os pecadores para Cristo. Não, pescador já está pescando. Senhor, a gente vai pescar o máximo de alma que a gente puder para Jesus, irmão, e não tem como evitar de a pessoa morrer, do mundo acabar, não tem. Não tem como a gente fazer o possível para se salvar. Não tem. Como? Senhor, por favor, me ajuda que a minha mãe e meu pai vivam para sempre. Como? Quando Deus nos fez, já estava lá escrito. Se entendeu? Ele vai falar assim, Fabiana, eu sou o Senhor e não muda. Eu não fiz a pessoa imortal, então não vai dar para não fazer isso. Eu posso salvar a alma deles. Depois que eles partirem, trazer para cá. Mas dizer que eu vou deixar de ficar toda a vida com você, não tem como. Nós pensamos no pai do povo. Oi? Aí tá amanhecendo, não pode Não tem como eu mudar a Bíblia. Agora, eu posso pedir para prolongar. Minha mãe passou uma situação em que ela quase morreu. Eu falei, Senhor, não deixa ir agora. O Ezequiel fez isso, né? Fez uma oração que Deus acrescentou mais 15 anos na vida dele. Eu posso pedir para Deus prolongar, como eu peço para prolongar a vida do meu pastor. Senhor, deixa ele ficar mais tempo com a gente, até tantos anos, né? Que ele quer ficar até 120 anos, na tua vontade e tal. Eu peço a Deus que deixe minha mãe e meu pai viver um pouquinho mais, mas eu não posso pedir ele para eles durar para sempre. Eu estaria pedindo uma coisa que não existe, irmão, para Deus.
Você entendeu? Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer o possível que, enquanto nós vivermos, fazer o máximo para ganhar as pessoas, salvar a família, entendeu? Os parentes, vizinhos, o máximo que a gente puder, porque isso aqui é passageiro, nós somos peregrinos. Pensa que isso aqui vai durar para sempre, não vai nada. Um dia ou Jesus vem ou a pessoa morre. Entendeu como é que funciona? Por isso que é importante viver aqui. A gente não pode viver atribulado. Não é que você vai ser rico, vai ter muita coisa para te distrair. Não. É a alegria do Senhor. Você buscar nele. Senhor, me fortalece, me renova. Eu, de vez em quando, sabe aqueles cansaços, né? Espiritual, não físico mesmo. Aí eu peço a Deus, Senhor, me dá força como o Senhor deu para Moisés, Senhor. Para Josué, aquele ânimo que o Senhor deu para me fazer a sua obra, entendeu? Dá aquela coragem de Davi para enfrentar os Golias. É isso, irmão. Vai fazer o quê? Vai ficar ali olhando os Golias? Meu Deus, meu pai. Né, Natasha fala, ô vida, ô céu. Ô, mas no seu borboleta, não adianta ficar assim. A gente não tem opção, tem que lutar. Enquanto a gente estiver no meio da vida, a gente vai ter que lutar. Glória a Deus. Hã? Vai fazer o quê? Vai parar? Uma vez eu estava passando uma situação muito difícil. Aí eu cheguei lá no pastor, não aguento mais. Aí o que foi, minha filha? Muito problema, pastor é assim mesmo, pastor, eu não estou aguentando mais. Tá difícil. Nova convertida, né? Aí meu pastor olhou para mim e falou assim, Fabiana, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você recolhe os feijão para botar no fogo, você recolhe os bons e põe no fogo ou os ruins? Eu falei, pastor, os bons eu boto no fogo, pastor. Só os bons você bota os ruins também? Eu falei, não, só os bons. Ele então, só os bons que vai para a fornalha. Aí eu olhei assim para a cara dele. Amém, pastor, mas tá bravo, pastor, tá difícil para mim. Aí ele falou assim, ó, é como se você estivesse nadando. Sabe o que você faz? Eu falei, o quê? Não para de nadar. Eu falei, como assim, pastor? Por quê? Porque se você parar de nadar, você morre afogada. Não para de nadar, continua nadando. Aí eu saí de lá tentando entender o que é isso. Entendeu? Eu tentei entender o que é, o que o pastor quis dizer com isso. Aí depois eu entendi, eu falei, porque eu estou no meio de uma batalha, não posso parar de lutar. Se eu largar Jesus, eu morro. Então tem que lutar, fazer o quê? Você está realmente, depois eu fiquei pensando, você está no meio do mar. Se você parar de, às vezes você já está meio cansado de nadar, mas se você parar de nadar, você morre. Glória a Deus, então vamos nadar. Fazer o quê? Vamos nadar e vamos vencer em nome de Jesus. O Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águia. Entendeu? Se você cansar um pouquinho, Jesus leva você para fora. Aí depois você está descansadinho, ele bota o celular de novo. Aí vamos embora. Nada lá com Jesus. Glória a Deus. Gente, vamos orar então em nome de Jesus. Vamos parar de parábolas, né? Vamos deixar as parábolas de lado. Daqui a pouco vai virar as palavras do João Ribe Palharim. E vamos orar em nome de Jesus. Carlinha tá grandona, né? Jesus, deve tá ficando uma moça. Carlinha já tá ficando uma mochinha. Daqui a pouco a gente vai batizar a Carlinha. Tá em todo batismo, ela pede para ser batizada. Vai chegar a sua vez, cara. Aí. Isso. Ela mesmo vai cantar no batismo dela. É meu dia. Glória a Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. Oh, Espírito Santo de Deus,
Ajuda essa pessoa, Pai, que precisa de um milagre no seu casamento, na sua prosperidade. Oh, Deus, na vida dos filhos, da família, ou até na sua vida espiritual, Pai. Oh, Deus, ajuda essa pessoa. Tudo é para a Tua glória. Como a moça, né, que viu aqui o batismo, e ela, lá do outro lado da live, ela entendeu a importância de ser batizada, de descer as águas, e Pai tomou essa decisão de ser batizada aqui nesse ministério. Senhor, venha tirar todo impedimento, em nome de Jesus, do batismo dela, e que é mais uma, Pai, que está marcado para a salvação. E Deus, em nome de Jesus, eu abençoo a todos, ó Pai. Oh, Deus, ajuda cada pessoa que precisa também de uma mudança na sua vida espiritual. A pessoa sofre de depressão, de insônia, de tristeza. Tem hora que a pessoa sente o desejo de se suicidar. Tem hora que a pessoa pensa em acabar com a própria vida. Pai, o Senhor não permita que isso aconteça. A sua palavra diz que o suicida não herdará o reino do céu. Se a pessoa acabar com a própria vida, ela se matar, acabou a chance de salvação, Pai. Não permita que essa pessoa faça isso de jeito nenhum, mas que essa pessoa aprenda na hora da angústia, na hora da tristeza, na hora da depressão, essa pessoa buscar o Senhor. O Senhor disse: invoca-me na hora da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O Senhor pode livrar a pessoa da tristeza, da depressão. Pai, o Senhor pode mudar o coração da pessoa. Ajuda essa pessoa, por mais difícil que seja a situação, eu sei que o Senhor pode ajudar essa pessoa, Pai, que não é impossível para o Senhor. E eu estou paralisando toda a ação do mal e ordeno aos espíritos de depressão, de tristeza, de doença, que saia agora da vida dessa pessoa. Eu exijo que saia da vida dessa pessoa que me ouve. Vai embora agora. Eu sei que você está me ouvindo. Sai em nome de Jesus. Sai da saúde, sai com a sua depressão, com a sua tristeza, com a sua angústia. Em nome de Jesus, sai dos filhos, sai da família, sai da casa, sai da prosperidade. Vai embora agora. Em nome de Jesus, e não volta mais. Oi, Pai, eu em nome de Jesus, eu estou consagrando esse líquido que está no teu altar, no teu sangue. E eu peço que todo o coração que for mergulhado aconteça conforme essas pessoas estão pedindo, Senhor. E todos esses que eu fiz também, todos venham ser abençoados, alcançados pelo teu poder, pela tua graça, que a vida dessas pessoas venha mudar, que elas venham dar a volta por cima, Pai, que elas tenham grandes testemunhos do seu poder, para testificar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, pode entregar aqui o seu coração em nome de Jesus. Pode mergulhar o seu coração em nome de Jesus. Isso. E já deu tudo certo em nome de Jesus. É isso aí, Carlinha. É isso aí. Já deu tudo certo. Já deu. Glória a Deus. E Deus abençoe aí, tá? Todo o pessoal do Face, também meu sobrinho Gabriel, tá? Um abração para vocês aí. Eu estava pensando nesses dias, que qualquer dia desse, em nome de Jesus, Deus vai dar condições da gente ir visitar o povo todo aí de Petrópolis, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz, meu filho.